Então, eu vou fazer um novo início, porque eu sei que deu problema lá na hora de entrar, né? E vou pedir, então, o melhor, eu acho que eu vou fazer a leitura, para a gente não se embananar tanto, tá? Eu vou reapresentar os participantes, tá bom? Beluso, você conseguiu? Deu certo? Deu, já estou gravando. Então, vamos lá então, minha gente, mais uma vez, começar nossa live, né? Então, eu peço desculpas aí, tivemos esse problema técnico, na verdade, um problema com a internet, e a gente não estava conseguindo mandar os vídeos, né? Então, eu vi que a gente foi conversando aqui, o pessoal falou, tá atrasado, tá escutando outras coisas, e aí por isso que a gente fez essa opção, né? Tô tendo cuidado aqui de autorizar as pessoas que estão pedindo, mas acho que vai dar tudo certo. Bom, então, essa é a live do Beco e do Vivendo a Cidade. Vivendo a Cidade é um projeto de extensão da Unesp, que está em parceria com o Beco, que é do nosso campus, já há 3 anos, e a gente está fazendo essa live para selar, né, digamos assim, a parceria que ocorreu também agora em 2020. O tema da nossa live é a questão das praças públicas, né? Então, eu vou fazer uma apresentação rapidinho, novamente, dos nossos convidados, só para eu ficar aqui registrado, e a gente já começa. Eu vou pedir já para o pessoal postar aqui agora no chat o link para um quiz que a gente vai fazer para a gente poder entrar no tema que vai ser discutido, ok? Então, primeiro eu vou falar aqui do Rafael. O Rafael é professor da Unesp, né? Ele é graduado em Geografia pela Unesp, pela Universidade Federal Paulista, Júlio de Mesquita, em 2004, no campus de Rio Claro. Ele fez mestrado em 2006, doutorado em 2009, em Geografia também pela Unesp de Rio Claro. Atualmente é professor associado da Unesp, aqui de Araraquara, no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia. Está credenciado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, também aqui da Unesp de Araraquara. Ele coordena um núcleo de estudos e pesquisa sobre desenvolvimento urbano e ambiental, que está credenciado no CNPq, desenvolve pesquisa voltada para a compreensão da problemática urbana, a produção e reprodução do espaço urbano e suas condições, sua apropriação desigual e seus impactos socioambientais. Tem interesse pela dinâmica e desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida neste espaço, destacando-se o setor habitacional e as políticas públicas ambientais. Ele é coordenador, então, como eu já disse, do projeto de extensão Vivendo a Cidade, que está em parceria com o projeto Beco desde 2018, né? Para os alunos aí que estão olhando, né, esse ORCE aí no final, né? Então, quem conhece a professora Caroline, né, ele é o marido da Carol, tá bom? Então, quem está vendo esse ORCE da Carolina, então, para que vocês saibam, ok? E a outra pessoa que vai falar, nossa convidada também, é a Joelma, nossa professora de Educação Física, que a gente só conhece virtualmente, infelizmente, né? Logo, logo, esperamos conhecer presencialmente, mas acredito que vocês já tenham aí bastante carinho por ela, né? Uma pessoa muito legal, e que agora é parte do Beco, né? Ela faz parte do nosso grupo. A Joelma é mestre em Educação pelo campus do Pantanal, possui especialização lato sensu em Educação Física Escolar pela Universidade de Ponta Grossa e graduação em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela é membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Formação e Práticas Docentes. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer, então, a presença aí dos nossos convidados, né? Que não são tão convidados assim, né? Já são pessoas próximas e que toparam conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho muito interessante nesse momento de pandemia, né? Um tema especificamente nesse momento, né? Porque o espaço público, a gente teve uma série de restrições, né? Com relação à ocupação desses espaços
e que quando, né, e fora desse contexto, que também são espaços que ficam ali, às vezes a gente fica meio acanhado de ocupar, de não ocupar, então acho que a fala deles vai um pouco nesse sentido, né? Bom, muito obrigada. Então, vamos ver se vai rolar o quiz aqui. Vou pedir para a Miranda, então ela vai compartilhar a tela dela. E aí vão aparecendo as perguntas. Quem já estiver respondendo, acho que já vai ter passado por essas questões, mas acho legal a gente apresentar aqui para começar, né, para esquentar a nossa conversa. Então, passo aqui a palavra para a Miranda. Vamos ver se agora vocês conseguem ver certinho a exibição. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou mandar o link aqui mais uma vez, porque caso alguém tenha entrado depois, que a Amália mandou. Vocês vão acessar esse link, digitar esse código, e aí eu vou apresentar aqui para vocês a janela, como vai aparecer para mim. Só um instante. Eita. O Google não é meu amigo hoje, gente. Paciência, só um minutinho. Acho que agora vai. Você já está compartilhando a tela, Miranda? Agora foi. Bom, já temos 8 pessoas online aqui respondendo. Notem que enquanto vocês vão respondendo, vai formando uma nuvem de palavras aqui. Então, o que você entende por espaço público, o pessoal respondeu: pertence ao público, todos, espaço de todos, espaço que qualquer, provavelmente, pessoa pode acessar, para todos, não é privado. Miranda, eu acho que o pessoal pode ir alimentando essa primeira questão, né? Isso, o pessoal já está alimentando. Todas essas palavras que estão aparecendo aqui são eles que estão colocando. Ah, bacana. Todos aqui, ó, que está aparecendo bem grandão no meio, significa que mais pessoas colocaram. Então, quanto maior e mais ao centro, significa que mais pessoas estão colocando essas palavras. Então, lazer, de todo mundo, para todos. Não é privado, aberto. Agora eu vou passar para a próxima questão aqui. Depois a gente pode retornar na nuvem de palavras, se vocês quiserem. De quem é a posse do espaço público? Vocês vão poder votar aí na tela de vocês e aí vai aparecendo os resultados aqui, ó. O pessoal tá falando que é de todos. Tem uma pessoa que votou, 2 da prefeitura. Muita gente está falando que é de todos aqui, ó. Aí depois a gente vai ver o que o pessoal vai contar pra gente. Vou passar também, porque aí a gente tem mais algumas perguntas para frente. Para responder essas, ó lá, vocês vão acessando aí. A hora que eu der Enter, vai aparecer, vocês vão ter um tempinho para responder. Às vezes, eles me pedem uma resposta certa, tá, gente? Então, se aparecer que vocês erraram, não se preocupem. Pode ser que simplesmente não coube a resposta certa para eu colocar para vocês aqui, tá? Mas vamos lá. Quais tipos de espaço público você conhece? 15 segundos para responder. Praças, parques, teatro, parque. Praças é uma resposta certa, mas parque também, praça também, centro de lazer, teatro. Teatro a gente pode ter público ou privado, mas eu acho que o pessoal vai contar isso para vocês também. Próxima questão. Qual a diferença entre o espaço público e o privado?
O acesso é gratuito, tem que pagar para entrar, os serviços oferecidos no espaço público, o pessoal que frequenta o espaço público, o que vocês acham? O acesso. 30 pessoas responderam ao acesso. Olha só. Próxima pergunta. Como você classificaria uma praça? Espaço público, espaço privado ou misto? Público ou misto? Ninguém respondeu espaço privado. Próxima questão, eu acho que é a última. Não, é a penúltima. Qual a função de uma praça? O que ela pode proporcionar aos cidadãos? Então, vamos aí. Essa vocês podem responder por si mesmos. Lazer, eventos, diversão, reflexão, encontro, saúde, atividades esportivas, tudo que vocês colocaram aqui, eu tinha incluído como resposta certa, mas, como eu disse, às vezes a plataforma não aceita. E a última questão aí, de interação. Quais atividades os cidadãos podem realizar nas praças? O que vocês acham que o pessoal pode fazer na praça? Esportes, correr, caminhada, andar, correr, exercícios físicos, comer, passear, também são respostas certas. Aqui eu tinha colocado piquenique, acho que ninguém pensou no piquenique, mas é comer também. Essa foi o último slide aqui da apresentação. E qualquer coisa, vocês podem acessar o link depois para ver de novo como é que ficou. Vou encerrar a apresentação aqui para vocês para dar continuidade à live. Obrigada, Miranda. Bom, então, essas questões que a Miranda foi trazendo para vocês, né, foram formuladas, é para que vocês possam entrar no tema, né, que parecem questões assim que todo mundo sabe responder, mas de repente a gente para pensar, por exemplo, né, qual que é a diferença do espaço público e do privado? E quando a gente tem que falar sobre isso, parece que trava, né? Então, acho que o Rafael e a Joelma vão conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que a gente pode se apropriar, digamos assim, desses espaços, né? Até que ponto a gente pode se apropriar, né? Então, se o espaço é público, eu posso fazer o que eu quiser, né? E, sobretudo, das nossas praças, né? Que aí eles vão falar para vocês, talvez, aí se elas são bem ocupadas ou se elas são desconhecidas, enfim. Vamos ver um pouquinho aí do que eles vão conversar. E vocês podem ir colocando perguntas aqui no chat, que no final eles vão respondendo, tá bom? Então, vou passar a fala aqui pro Rafael. Então, seja bem-vindo, Rafael. Vou fechar aqui minha câmera. Vou deixar você conversando aqui com a galera. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite para conversar com vocês aqui essa tarde e discutir alguns pontos, apresentar algumas reflexões dentro dos 15 minutos aí que a Cláudia, nós combinamos, não? E também agradecer publicamente a parceria do IFISP conosco ao longo desses anos, né? Nós estamos aí, pelo menos há
3 anos com um projeto em andamento de maneira conjunta e com bons resultados, né? Boas reflexões com os alunos, com bons resultados aí em termos de apropriação de alguns conceitos, de apropriação de algumas práticas, inclusive, pensando nos espaços urbanos, destacando algumas das importâncias aí desses espaços. Então, acho que é uma parceria bastante feliz de trabalho, então, entre a Unesp, a Universidade Estadual São Paulista, e o IFISP trabalhando fundamentalmente com o propedêutico, né, com um grupo de alunos do ensino médio, fundamentalmente, técnico médio, e podendo aproximar, inclusive, aquilo que nós discutimos ou produzimos dentro da universidade com a formação básica que vocês têm, né, um cunho também humanístico, sabendo que vocês são um colégio, uma grande vocação tecnológica, trazer debates em torno do cunho humanístico é fundamental. Então, eu agradeço bastante as parcerias, os trabalhos conjuntos, as reuniões, e o Beco tem feito um trabalho muito bom, pelo menos aos meus olhos, durante esse tempo, com parcerias, além dessa que tratamos com a Unesp, também envolvendo o poder público local, envolvendo a prefeitura, Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação e outros grupos da sociedade civil, que em outro momento a gente pode conversar, que está aqui conosco. A pandemia também desse ano, desde o ano passado, acaba que trazendo algumas dificuldades, né? Mas o Urban Sketchers, por exemplo, é uma organização da sociedade civil que tem um trabalho muito interessante com os espaços públicos, bem como as iniciativas do Parque Botânico, né, o Vivo Parque, e também as atividades que acontecem na Praça das Bandeiras, também com a Associação das Praças das Bandeiras. Enfim, são aproximações que nós fizemos com a sociedade civil e que enriquecem as nossas reflexões, enriquecem o nosso trabalho. Então, temos aí bastante o que fazer ainda, mas também já, né, temos resultados importantes que foram alcançados. Para hoje, né, uma conversa, temos um pontapé da nossa conversa, eu vendo o quiz que a Miranda fez com vocês, as respostas de vocês, dialoga com os pontos, né, os 2 pontos, para ser mais preciso, que eu queria apresentar aqui para vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, e quando a gente compartilha essas apresentações, acaba sempre que nós não vemos mais a tela. Então, se alguém puder verbalizar, ao invés de escrever no chat, se está vendo a minha apresentação. Já para ver, sim. Tudo certo. Obrigado. Então, pensando no tema, né, central, que é as praças públicas em Araraquara, acesso, uso e possibilidades, eu trouxe alguns pontos para a gente conversar, partindo aí do princípio do espírito que esse evento traz, que é uma roda mesmo de conversa. A primeira coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, vocês falaram dos espaços públicos, né? Eu achei muito, muito importante a forma, né, que vocês responderam. É claro que nós não vamos entrar aqui numa discussão e numa reflexão ou definições, né, legais sobre a coisa pública, né, e os espaços comuns e suas várias classificações possíveis, que vai determinar o uso que cada um desses espaços faz, mas há algo de complexo nessas definições,
que nos remete, por exemplo, a pensar que o espaço público é o espaço de todos, né? Vamos pensar no primeiro momento, aí, em termos normativos, inclusive, mas nem todo espaço público, de fato, ele é de livre acesso, a gente sabe disso, né? Tem espaços públicos que não são de livre acesso. Nós estávamos falando aqui, notadamente, dos espaços públicos que são de livre acesso. A gente falou de uma praça, que vocês bem identificaram, a praça como espaço público, que é um espaço de livre acesso, mas eu tenho espaços públicos de acesso restrito, né? E nem por isso ele deixa de ser público, porque ele pertence à União, ele não pertence a um ente privado. Então, a pergunta que a Cláudia fez na introdução, né, das diferenças entre espaço público e privado, né, é bastante relevante para a gente pensar que o espaço privado, o espaço, né, no qual há restrições do acesso a esse espaço, mas uma definição mais fina do que seria esse espaço privado, seria que ele está sob o controle do ente privado e não permite o acesso da população, de uma maneira geral, a esse espaço, e o que é o privado, ele é administrado, organizado a partir do interesse único, exclusivamente do privado, né, do ente privado. E o espaço público, ele pode também apresentar restrições ao acesso, mas o interesse daqueles espaços, ele é de interesse público e não do interesse do ente privado. Só para colocar um complicador aí, para deixar um pouco mais complexa a definição dessa ideia do espaço público ser de todos e a livre acesso. Nem todo espaço público, ele é de livre acesso. Né? Mas, para os termos que nós estamos falando aqui, já que a ideia é discutir a praça pública, eu acho que a ideia do espaço público como espaço de todos, ela é bastante interessante. Né? E eu gostaria de fazer uma pequena diferenciação aqui. Bom, primeiro eu coloquei entre aspas o todos, e eu vou explicar rapidamente por que eu coloquei o espaço de todos entre aspas, porque esse todo não é o universo. Né? Em tese, ele seria o universo, mas na prática, esse todo não é o universo, porque uma praça pública na periferia A, ela é a praça pública do todos da periferia A. Raramente você vai ter um movimento de outros grupos ou classes sociais das partes centrais ou de áreas mais ricas, ou mesmo de outros bairros periféricos B, C e D, para esse espaço público da Praça A. Então, esse todos também nós temos que mediá-lo ou pensá-lo a partir da distribuição desses objetos públicos, dos comuns, dentro da um outro ponto para complexificar um pouco mais o que seria a praça pública. E aí uma outra definição que eu queria trazer para vocês aqui como algo diferenciador seria de pensar um pouco do espaço público diferente do que é o espaço da coletividade, o espaço coletivo. Ambos são espaços de todos. Aqui eu estou me baseando um pouco no Marcelo Lopes Souza, um pouco não, muito, né, no que ele apresenta, como uma diferenciação do que seria o espaço público do espaço coletivo. Por que é importante fazer essa diferenciação conceitual, puramente conceitual? Que obviamente vai ter resultados na nossa prática na cidade. O espaço público, ele pode ser entendido como um espaço que comporta uma cena pública, um espaço democrático, um espaço de possibilidade de ação política, cívica, política, de reivindicações, de conflitos. Quando eu falo conflitos, conflitos de ideias, não estou dizendo fisicamente, né, briga propriamente dita, eu estou dizendo de conflitos de ideias, de reivindicações, de movimentos políticos, de movimentos de insatisfação, que vão reverberar nas ações políticas de
toda a cidade, de todo um estado, de todo um país. Então, esse seria um espaço público, um espaço democrático, um espaço que comporta uma cena pública, e cena pública entendida como ato político, como reivindicação por algo que você julgue justo, né? E esse julgar justo, entendendo também a coletividade, não é um julgar justo pensando de maneira privada, né? Pensando única e exclusivamente em você. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse espaço público ele tem se reduzido no sentido de apresentar uma característica muito anêmica, né? E aí a pandemia ela vem nos colocar um problematizador em relação a isso. Bastamos ver desde o início do ano passado uma série de insatisfações do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e essa insatisfação ela não conseguiu ganhar espaço e força pública, né? Nesses espaços públicos. Ela ganha o ambiente virtual. Há grandes manifestações, né, dentro do espaço virtual, que nós muito bem sabemos, né, a história mostra isso, embora esse ambiente virtual é algo relativamente recente, né, com a dinâmica que nós temos das redes sociais e das mídias, então, mas esse espaço virtual, ele nem de longe consegue fazer a mesma pressão que os espaços públicos, físicos, né? E ele tem se retraído. E a pandemia ela vem colocar um complicador a mais, justamente porque esse espaço público, enquanto espaço democrático, ele deve atrair pessoas, e há aglomerações, há aproximações, né? E a cena pública, então, nesses espaços, ela deve ser forte, e quanto mais forte ela for, obviamente, mais pessoas terão. Então, esse é um aspecto importante a ser destacado, que esse espaço público ele deve ser entendido como um espaço da cena pública, o espaço da democracia, o espaço das relações sociais, de lutas sociais, que é diferente do espaço coletivo, que é o espaço de todos, mas é onde junta as pessoas. Tem um caráter fundamentalmente político. As pessoas se juntam por uma série de coisas. Se juntam para conversar de várias coisas da vida, do time de futebol, eventualmente fala de política também, mas vai falar de música, vai falar de arte, vai falar de uma série de coisas, vai fazer grupos de corrida e tudo mais, mas eu tenho espaço para coletividade, não está havendo ali uma ação política, pública, reivindicatória. Então, o espaço da coletividade. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui, eu posso muito bem ter um espaço da coletividade sem, contudo, ter um espaço público. Eu posso permitir que as pessoas se aglomerem para fazer algo, independente de pandemia. Então, permitir que as pessoas se aglomerem para fazer algo, tomar café, tomar um chá, sei lá, tomar refrigerante, cerveja, fazer um piquenique, sem deixá-las se manifestar do ponto de vista de reivindicações políticas, reivindicações públicas. Então, uma praça na qual todo mundo pode se juntar para conversar, a praça pode estar repleta de pessoas conversando, só que se essa mesma praça, com esse mesmo número de pessoas, as pessoas começarem a levantar bandeiras reivindicatórias, aquela ação é coibida. E aí é coibida pelo braço armado do Estado, que é a polícia. Que o Estado é o único que detém essa condição legítima de exercer força contra a sua própria população. Ainda que seja uma condição legítima de função do Estado, mas ele não está permitindo que a democracia aconteça, porque as pessoas podem sentar juntas para tomar café, mas elas não podem sentar juntas para criticar o governo, ou criticar uma ação política que ela é contrária. Então, essa diferenciação do que é o público e do que é o coletivo, espaço público e coletivo, é um complexificador dessa definição do que seria o espaço público. Ora, a praça é o quê? Espaço público ou espaço coletivo? Ela é os dois. Ela é os dois. Nós não precisamos ser o tempo todo aguerridos e estar o tempo todo brigando nos espaços públicos por questões políticas ou por questões vinculadas a mudanças sociais. Isso não é necessário. Eu posso
e o balançar das folhas das árvores. Né? Então, esses dois espaços, eles estão articulados. Né? E aí eu vou colocar uma outra definição. Eu já estou estourando o meu tempo enfim, vou falar um pouco mais rapidamente aqui, que é do cidadão do citadino, que também são coisas diferentes. Se enquanto cidadão imbuído de direitos e deveres, podemos que seja mais ele, eu posso estar no espaço reivindicando, brigando, exigindo mudanças, maior respeito, melhorias na minha condição, na minha qualidade de vida. Por outro lado, esse mesmo cidadão, ele pode ser apenas o citadino, que é aquele sujeito que está na cidade, anda pela cidade, mas sem uma posição crítica em relação ao que está acontecendo. Ele usa os espaços da cidade como para o seu cotidiano. Ele apenas é um usuário da cidade. Acho que essa diferenciação também é interessante, é importante. O citadino como usuário e o cidadão como copartícipe da política pública, como copartícipe da produção da cidade. Esse é o cidadão, ele quer participar, ele quer transformar, ele quer mudar. Então, ele exige transformações, ele dá ideias, não é apenas alguém que reclama das coisas, ele também dá ideias. Ele arregaça as mangas, ele também age, ele quer mudanças, melhorias, mas ele se coloca como agente da mudança, agente das melhorias, e não apenas como o contraponto da crítica. Esse é o cidadão. E o citadino é o sujeito que apenas usa a cidade, anda na cidade. Eventualmente ele reclama de um buraco aqui, um ali, uma falta de árvore acolá, mas enfim, ele está pensando apenas no usar a cidade e não ser copartícipe da produção da cidade. Eu preciso ser cidadão o tempo todo? Também não, eu posso ter simplesmente essa função, essa postura de citadino, uma parcela significativa do tempo. Vou à tarde sentar na praça para curtir o vento. Vou andar pela cidade para entender um pouco, aí, espairecer, encontrar pessoas, enfim, é um cidadino. Ora, se isso não me é possível por alguma razão, aí eu entendo que um direito meu não está sendo garantido. Nesse caso, o direito à cidade. Um direito meu não está sendo garantido. Se um direito meu não é garantido, enquanto cidadão eu vou agir. Então, esses dois indivíduos, eles também se misturam, né? Nesses espaços públicos e nesses espaços que são de todos. E aí eu trago alguns exemplos aqui para a gente falar do espaço público e do cidadão. Aqui são as manifestações na Praça Tahrir, no Egito, em 2011, que culminaram com a queda de Mubarak. Era uma movimentação por democracia, era uma movimentação, então, exigindo mudanças no sistema político, e leva à queda do Mubarak, que está no contexto da Primavera Árabe, de toda aquela transformação de movimentações, de manifestações de rua, de ação da população buscando melhorias e mudanças nos sistemas políticos de seus países, que depois vai se desdobrar em outras partes do mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, com as jornadas de junho de 2013. Né? Então, aqui é uma manifestação política na Praça Tahrir, no Egito, lá em 2011. Eu coloco uma outra aqui, manifestação política, usando as praças públicas, que é o Islã Resistência. Eu escrevi errado aqui, coloquei resistência. O Islã Resistência, na Praça Roosevelt, em São Paulo. São pessoas que vêm das áreas periféricas, e na Praça Roosevelt, ela faz manifestações culturais, com aquilo que a gente poderia classificar de poesia marginal. Poesia marginal não tem nada a ver com criminalidade, por favor. Poesia marginal é porque é uma forma literária, de produção literária, que está fora dos circuitos das grandes editoras, das grandes redes de distribuição, né? Daí a ideia da poesia marginal, que normalmente traz
como característica algumas questões vinculadas à resistência mesmo, à política, à mudança, à condição do agente periférico, das pessoas que moram na periferia da cidade, a falta de oportunidades, enfim, utilizando a praça pública como palco, como cena pública, portanto, de reivindicações. Então, o Islã Resistência é um outro exemplo de uso da praça e de espaços, então, públicos como cena pública. Aqui, para trazer para a nossa realidade, né, para o nosso contexto, prometo, Cláudia, dar uma acelerada mesmo para acabar, tá bom? Que a gente já começou um pouquinho depois e eu fui tomando corpo aqui. Aqui em Araraquara, né? A gente vê aí várias manifestações na Praça da Santa Cruz, aqui em Araraquara, no contexto de modificações, né, nos últimos 3 anos isso, né? De 2018 a agora 2019, 2020 por conta da pandemia. Não me lembro de nenhuma manifestação maior, acredito que não, mas desde 2018 a 2019 houve várias manifestações contra cortes vinculados à educação, contra a política instalada em relação à ciência, as bolsas de estudo, enfim, investimentos públicos na educação básica e superior, uma série de manifestações que vocês veem aí. É claro que há a manifestação contra o governo federal, então, um movimento fortemente contrário a toda a política implementada pelo governo Bolsonaro no país, mas também, como o espaço público deve ser o espaço da manifestação pública em todos, também houve manifestações pró-Bolsonaro, né, esse colorido aí, que é uma apropriação dos símbolos nacionais, da simbologia nacional, por um grupo que se entende de nacionalista, de direita, de extrema direita, que se entende, então, nacionalista, se apropria dos símbolos da nação como símbolo do próprio movimento, né? Então, está o coloridinho aí do canto, na minha, pelo menos, aparece no canto superior direito da tela. E a outra movimentação também de crítica ao governo. Então, o espaço público, ele é palco para essa cena pública. E aí, eu destaco, né, também os nomes, as formas, falar em simbologia, também toda a simbologia que se tem por trás de cada um desses espaços públicos, né, os nomes que cada um deles traz, também é simbólico, né, porque nós temos muito mais ruas e espaços com nome masculino do que com nome feminino, porque que lembra muito mais os bandeirantes e o colonizador do que a população negra e a indígena, enfim. Então, a praça, ela é simbólica, ela tem uma questão simbólica muito importante. Então, só o nome da praça é algo bastante simbólico, como na Líbia, quando se troca o nome de Praça Verde, se não me engano, para Praça dos Mártires, depois da queda do ditador Gaddafi, né? Isso é muito simbólico, né? Isso é importante a gente destacar. E essas ações, então, essas estruturas, nós temos uma série de ações que não está aqui na minha mão. Eu vou deixar para o final, porque senão eu vou ter que tirar essa tela. Aqui uma outra, pegando um outro veio, aí muito mais de espaço para o cidadino, e não exatamente na ação do cidadão. Aqui é o parque infantil, visto de cima, vocês percebem que é um bosque fabuloso, né, no meio da cidade, bem denso, que é possível desenvolver uma série de atividades, atividades culturais, atividades de lazer, atividades esportivas, enfim. Eu estou aqui numa luta, aqui numa reivindicação. Olha, as pessoas estão buscando qualidade de vida, estão curtindo o espaço público, né? Estão curtindo essas áreas. Uma outra que eu acho bastante interessante, a Raíssa e acho que a Miranda também passaram para vocês uma série de praças aqui da cidade, características, histórias. Então, eu só trouxe alguns exemplos, né? Aqui é a Praça da Independência, e o Boulevard dos Oitis, aqui é a Praça da Independência, perto de uma outra praça, que é de São Bento, aqui é a
Praça da Independência, é aqui o Boulevard do Soiti, né, que pensa num museu a céu aberto, da pegada dos dinossauros e tudo mais, e quem passa por ali, está buscando justamente isso, lazer, qualidade de vida, né? O Jardim Botânico, né? O projeto Parque Vivo, as crianças ocupando, brincando no parquinho, enfim. Então, várias ações que se toma aqui, né, nesses espaços. Ora, as praças e os parques públicos, então, nós poderíamos, para sintetizar, não tomar muito mais o tempo de vocês, né? Um espaço de manifestações políticas, como espaços de lazer, espaços de cultura, espaços de práticas esportivas. Isso caracteriza esse espaço, e por si só ele já tem uma importância singular e é algo de extrema relevância, de ser discutido e de ser pensado e participar dos seus caminhos, né? Eles apresentam ganhos substantivos, né, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar, melhora as relações e interações sociais, melhora as relações dialógicas e traz processos democráticos importantes. E são ganhos substantivos dos espaços da praça, utilizado como cena pública, utilizada como espaço citadino apenas, né? E nós temos alguns desafios para que ele continue a funcionar. Não que seria o quê? Torná-los mais vivos, múltiplos, né? Em funções, diversos em suas ações, enfim, estruturalmente funcionais. São alguns desafios aqui que eu não vou discorrer muito sobre eles. Não teríamos tempo para isso. E aí, como eu gostaria de fechar essa apresentação com duas poesias vinculadas a esses dois momentos da praça, né? A primeira poesia, eu vou sair daqui, que senão eu não vou conseguir enxergar. Espera, vou interromper o compartilhamento. Não vou conseguir enxergar o que eu escrevi. O primeiro momento seria para reivindicação, é uma poesia do Islã Resistência, de uma jovem que se chama Má Leone. Ela diz o seguinte, vou ler a poesia para vocês. Pedras, elas vêm de todas as direções. E aquele papo de fazer castelo é mentira, amor. Elas vão te machucar, ela vai doer mesmo. A pouca fé vai ser testada. Ah, mas você vai resistir. Olha no espelho, quem está aí? Aquela menina, aquela mulher, aquela guerreira, cheia de cicatrizes, sem grana, pouca família, com gana, cheia de sonhos. Peguei essas duas estrofes para mostrar aqui um pouco do que o Islã Resistência faz nas praças. Ele está denunciando aqui uma condição da mulher periférica, pobre, né? E ao mesmo tempo denunciando um tanto daquele discurso capitalista empresarial, no qual, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Ela está dizendo é bem por aí, né? As pedras, aquela história de se a vida te atirar pedras, faça um castelo, não é exatamente por aí, não é tão simples assim fazer a limonada e fazer o castelo. Você vai se machucar, vai doer, você vai ser testado, nem sempre vai dar certo. Enfim, essa é uma questão fundamental de crítica à sociedade na qual esse grupo está inserido. Então, a praça pública sendo palco para que isso aconteça. Por outro lado, nós temos o espaço público também muito mais leve, o espaço público muito mais enriquecedor. E aí eu trago, para fechar de vez mesmo, um texto de Charles Baudelaire, que está nas Flores do Mal, que ele diz o seguinte, é um poema chamado A Uma Passante. A rua em derredor era um ruído incomum, longa, magra, de luto e na cor majestosa. Uma mulher passou e com a mão faustosa, erguendo, balançando o festão e o debrum. Nobre e ágil, tendo a perna assim de estátua exata, eu bebia perdido em minha crispação. No seu olhar, céu que germina o furacão, a doçura que embala e o frenesi que mata, um relâmpago e após a noite, a aérea beldade, e cujo olhar me fez renascer de repente. Só te verei um dia, e já na eternidade. Bem longe, tarde, além jamais, provavelmente. Não sabes aonde vou, e eu não sei aonde vais. Tu que eu teria amado, e o sabias demais.
O que o Baudelaire está querendo nos chamar a atenção para aqui? Ora, é no espaço público que eu me apaixono, é no espaço público que eu vejo as pessoas que me encantam, é no espaço público que eu tenho a possibilidade do efêmero acontecer. Isso é encantador. Então, estar no espaço público, estar como citadino, aqui ele está pensando um pouco talvez do Flaner, mas estar no espaço público é justamente isso, é a valorização do encontro, é a valorização da vida, é a valorização do inesperado, é daquilo que nos faz criar expectativas no nosso cotidiano, expectativas positivas de encontrar eventualmente uma pessoa muito bonita ou que pode ser muito feia, mas que possa ser alguém muito agradável na conversa ou o amor da sua vida, não sei. Mas, enfim, normalmente você vai encontrar a diversidade nos espaços da cidade e as praças públicas também são esses espaços, obviamente, de extrema importância para a sua vida e a vida urbana. Então, são esses dois momentos que eu queria destacar com vocês. Cláudio, desculpa ter estourado muito tempo. Muito obrigado. Rafael, não precisa se desculpar, acho que sua fala foi muito enriquecedora, né? Queria agradecer, né, de compartilhar aí seu conhecimento, né, esse olhar mais apurado com essas diferenciações e principalmente por finalizar com poesia, né, que é o que a gente está precisando muito, né? Obrigada mesmo. O pessoal está pedindo para você compartilhar aqui a poesia, depois se puder colocar aqui no chat, né? Eu aproveito o final da fala do Rafael para divulgar um site que está aqui também no chat, que foi produzido pelas bolsistas do Vivendo na Cidade. Aqui vocês vão encontrar mais informações ainda sobre espaços públicos, né? Uma série de informações bem interessantes sobre a nossa cidade, sobre a nossa, né? Já tomei Araraquara para mim, sobre Araraquara. Então, depois vocês puderem visitar e conhecer aí, olhar o que o projeto produziu, é bem interessante, tá? O link está aqui no chat. Muito bom. Bom, eu vou passar a palavra, então, para a Joelma, que vai complementar, né? Vai conversar com o que o Rafael estava contando para a gente. Joelma, obrigada, seja bem-vinda, né? E a palavra é sua. Boa tarde, gente. Eu que agradeço aí, né? Muitas dicas. Sou recente aqui na cidade, não conheço, e eu viajei. Eu ando viajando muito, conhecendo a cidade pelos olhos de vocês, né? Pelos relatos dos discentes. E isso colabora muito. Muito obrigada. Na verdade, eu vou mais contar uma história para vocês do que trazer algo muito novo. Vamos compartilhar minha tela aqui. Agora eu também já não vejo mais vocês. Se vocês puderem dar um ok, se estão enxergando aí. Tudo certo, Joelma. Então, tá aí, né? As praças que eu conhecia através de fotos, através de relatos. Algumas eu pude conhecer pessoalmente. Vários outros espaços estavam fechados, né? E ainda estão. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não conheço todos os discentes. É um grupo aí só do primeiro e do segundo ano. Então, eu quero contar para vocês como que eu cheguei até aqui. Primeiro, eu cheguei no meio da pandemia. Eu cheguei aqui em agosto, fiz uma troca com o professor José Ricardo, que estava aqui na cidade, né? E como que eu cheguei aqui nessa fala de vocês das praças de Araraquara, se eu nem conheço Araraquara, né? Como assim? Como eu não conhecia o público, infelizmente o nosso contato foi assim, igual está sendo agora. Eu fiz aí uma avaliação diagnóstica com os estudantes dos primeiros e segundos anos dos cursos técnicos, né? E eu fiz algumas perguntas para conhecê-los, saber das suas rotinas, saber das suas preferências, saber dos seus interesses, das suas dificuldades. E eles me relataram umas informações importantes, né? 52 pessoas participaram e eu fui identificando aí, como opção de atividade física dos estudantes aqui que participaram, um contato aí com esportes, que eu chamo de quarteto fantástico, né? Sempre com aquele viés de competição, que é o vôlei, o handebol, o futebol e o basquetebol.
Não sei porquê, né? Estou levando o ar da praça para o lado dos esportes, né? Não faço ideia. E também descobri que tem alguns interesses de coisas que não são oferecidas nesses espaços de escolinhas ou no espaço da escola. Que são natação, dança, luta, pedal, musculação. E o que me despertou o olhar para as praças foi em relação ao lazer. Desse grupo, só 40% relatou que tinha aí como opção o lazer ativo, né? E o predomínio aí do verbo assistir nas respostas, né, me chamou muita atenção. Quando a pessoa está naquele seu momento de lazer, ou seja, no seu tempo livre, os estudantes que me responderam, eles querem assistir série, cuidar das redes sociais, e muito tempo ele está envolvido, né, com a televisão ou com o celular. Mesmo quando essa opção ela poderia ser feita ao ar livre, né, e ela acaba acontecendo em um ambiente fechado, como é o caso da leitura, né. E pedi para eles identificarem esses espaços ao ar livre, próximo da residência, que fosse de acesso público e que oferecesse segurança para essa prática de atividade física em tempo de pandemia, né? E o que, assim, me chamou a atenção foi que a maioria não considera o uso de praça pública como um espaço de lazer. Então, eu queria saber o que seria esse espaço para eles, né? E como que a gente poderia utilizar isso no tempo da pandemia. Se a gente for olhar, né, a gente está aí impossibilitado nos encontros presenciais, mas alguns serviços eles estão funcionando, com alguns protocolos, as academias estão abertas, é a opção de alguns alunos, né, mas as praças não, né, e a gente pensa no ar livre, seria um lugar mais seguro, mais tranquilo, e eu queria entender por que esses estudantes, eles não consideraram esses espaços públicos como uma primeira opção. Para discutir isso com eles, o que eu trouxe? Eu trouxe um texto que eu conheci em 2018, foi um ranking feito pelos pesquisadores da PUC do Paraná, né? Em apoio com o Grupo Abril, foi publicado na revista Saúde, inclusive esse ranking, foi feito um levantamento das capitais brasileiras que tem a melhor estrutura pública para atividade física, né? Então, esse estudo ele acabou trazendo a discussão de que o indivíduo, né, o indivíduo ele não é o único responsável pelo seu sedentarismo. E foi apontando aí questões de infraestrutura na promoção de atividade física e esportiva, né, que eu estou chamando de AF. O pessoal do primeiro e do segundo ano já está cansado de ouvir falar de AF, né? Pois essa promoção dessa atividade ela vai além desses aspectos individuais, né? O ambiente construído, o transporte, as políticas públicas e outros fatores também, eles influenciam nessa decisão de escolha de adesão das AFs, como, por exemplo, correr no parque depois do trabalho ou ir para a escola de bicicleta, né? E outra coisa que o estudo destacou que não é só o ambiente que importa, a gente precisa de estímulo financeiro para esse deslocamento ativo, a gente precisa de campanha de esclarecimento de incentivo, a gente precisa de preparo de profissional para inserir as atividades físicas em outros segmentos, né? Principalmente na área de saúde, que a gente sempre, quando vai falar de atividade física, todo mundo já fala, nossa, eu vou fazer porque eu preciso melhorar minha saúde. E, claro, né, priorizar aí os grupos menos ativos, né, a respeito os grupos menos ativos, né, que são idosos, as pessoas com necessidades especiais, e o respeito aos horários de trabalho, né? Se a pessoa trabalha muito, ela não tem tempo livre para fazer essas atividades. Então, os itens que eu trouxe para que os alunos olhassem com atenção especial, no caso dos seus espaços públicos, é o acesso ao espaço de lazer, que é ter equipamentos bem conservados, locais arborizados, número de instalações aí que atenda, pelo menos, né, os habitantes, o acesso do transporte público. A gente já ficou de olho no itinerário, na integração da passagem, se tem a frota do ônibus suficiente para levar todo mundo a esses espaços. O desenho urbano, né, que seria o uso misto do solo, o equilíbrio entre a densidade populacional, residencial, comercial, pensando nesse espaço que a pessoa às vezes precisa se deslocar para outro local para trabalhar ou para fazer atividade física, né? Se você trabalhou o dia inteiro, chegou na sua casa, dificilmente você vai conseguir ter disposição para sair atrás de fazer essa atividade, de cuidar da saúde, de dar esse tempo, né, do seu descanso para uma atividade física.
A estrutura viária tem muito importante, né? Às vezes a gente pensa que não, mas como que você vai se deslocar se as calçadas estiverem danificadas, se você não tiver segurança para passar pela faixa de pedestre, se a iluminação for deficitária, se o seu horário for principalmente à noite, as ciclofaixas, né, para a gente poder chegar lá de bicicleta, e também as mortes no trânsito e criminalidade. E a gente observa aí o índice de violência e a questão de segurança, né, de ser uma opção naquele espaço público, ou a primeira opção, né, se ela dá essa segurança. Aí, a partir desse artigo, né, a gente fez essa apresentação com os alunos, mas eu gostaria de abordar isso com eles com outro olhar. Então, eu trouxe também o relatório do PNUD, de 2017, que foi um capítulo especial sobre o movimento à vida. Porque, assim, tem setores, porque o PNUD, né, tem setores tradicionalmente associados ao desenvolvimento humano, como saúde, educação, economia, né, e tem também outros relacionados à segurança, meio ambiente, direitos humanos. Mas a característica, assim, distintiva das iniciativas baseadas no enfoque do desenvolvimento humano para a atividade física, né, seria o reconhecimento multidimensional da vida humana. E é aí, né, que as artes, elas se incluem como parte da promoção e busca do bem-estar dessas pessoas. Aí eu gostaria também de fazer 2 destaques, eu falei isso com os alunos, com relação às atividades físicas e esportivas, que elas são vistas como remédio. Normalmente, né, as pessoas só procuram atividade física já quando estão com alguma indicação médica para fazer isso, nunca como uma prevenção ou algo assim como prazer, né? Realmente a adesão, as pesquisas mostram ainda que a adesão é muito baixa na atividade física espontânea e consciente. E também o PNUD ele faz uma diferenciação dessa questão do caráter assistencialista, né, do esporte, como assim, utilizar o esporte para salvar, né, salvamento através do esporte. Vocês já conhecem, né, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas eu estou aqui jogando futebol na escolinha para ver se eu consigo um passe no clube, e aí a minha vida muda, né? Então, ele faz uma crítica com relação a essa abordagem assistencialista do esporte, né? Que ele também poderia ser uma opção sem esse fim, sem esse viés. E a outra condição também de usar o PNUD é a questão da transferência da responsabilidade do público, né, da gestão pública, para o privado, como é, por exemplo, aí o uso das academias, né, que acaba incidindo na responsabilidade de cada um de dar conta de cuidar da sua saúde com o seu próprio trabalho, com o seu próprio dinheiro, e de repente ele não consegue por outras interferências. Né? Então, o PNUD faz esse entendimento que a AF é um direito, não é um dever. Ele também ele está em sintonia com o desenvolvimento humano, né? Quando as pessoas realizam essa decisão livre e consciente, que não é limitada pela falta de tempo, ou de recurso, ou de oportunidade. E também, né, faz uma crítica e aponta algumas possibilidades, pensando na falta de acesso a algumas políticas públicas que ampliem as oportunidades para mulheres, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, negros, né, pessoas com deficiência, com baixa escolaridade, todo esse grupo aí. Bom, e esse olhar dos espaços públicos no PNUD, né? Os dados do PNUD, eles reforçam essa compreensão das APs não se restringir somente à decisão individual, né? Ele é um produto que deve ser uma pauta coletiva. Bom, gente, isso significa que aconselhar os indivíduos a praticarem mais atividade física sem criar oportunidade efetiva para essas pessoas se engajarem nessas práticas e nem enfrentar alguns condicionantes sociais que limitam o envolvimento, dificilmente muda o cenário, né? Então, não adianta eu bancar a professora de educação física e ficar falando assim, ó, faça esporte porque esporte é importante, faça atividade física porque atividade física é importante. Essa fala, ela não tem um impacto, ela não tem um alcance se a pessoa não tem isso dentro de si como um hábito e também não tem as condições para poder fazer a atividade física, né? E aí a gente olha para a questão das capacidades dos funcionamentos, as capacidades aí apresentadas como as liberdades fundamentais que a pessoa desfruta para levar esse tipo de vida que tem razão para valorizar, né? Não é só existir, né? Eu só existo, não vivo. E também os funcionamentos, que são essas diversas realizações que as pessoas podem
valorizar seu fazer, como, por exemplo, ter saúde, estar nutrido, ter educação formal, ou um trabalho bem remunerado que traga satisfação, né? E outras opções para mudar esse cenário que o PNUD apresenta, e aí a gente entra na questão do empoderamento, quando a gente fala na agência no sentido de agir, né, são as capacidades dos indivíduos agirem, esse empoderamento ele favorece o interesse comum, vai favorecendo os interesses comuns, né, se a gente for pensar no empoderamento coletivo. E também na questão da estrutura, que seria aí um conjunto de regras e recursos produzido pela ação dos indivíduos envolvidos nessas decisões e nessas escolhas, né? Uma figura bem interessante que o PNUD apresenta é como isso acontece de uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que uma coisa desencadeia a outra, ela dá um fruto e esse fruto ele reforça, né? Então, a gente começa a ver ali no nível operativo, né? A sua agência, a individual, a prática de atividade física de lazer, a procura por espaços públicos para isso, né? E aí a gente tem as praças. Então, você entra, reforça e a necessidade dessa estrutura estar preparada para você fazer essa atividade. E uma vez, né, que você entra nesse nível operativo, isso reforça também que a organização pública, ela começa a pensar, a gestão pública, ela começa a pensar nessa estrutura a partir de diretrizes, de leis orçamentárias, né? E também elas não vêm assim como chuva, elas não caem do céu, né? Elas nascem de movimentos coletivos. Seria aí a agência com a participação comunitária. Então, quando eu perguntei para os estudantes, né, como que estava o espaço nos bairros deles, as respostas foram muito diversas e eu queria compartilhar alguns entendimentos deles, algumas novidades que eles trouxeram aqui com vocês. Bom, sobre o acesso, né, acesso às praças, a gente estava falando das praças do que estava próximo. Onde estão localizadas essas praças públicas de Araraquara? A gente conhece as praças grandes, apareceu algumas aí na apresentação do Rafael, Parque Infantil, né, se não me engano, ele é exuberante, eu estive lá, conheci o espaço, agora foi inaugurado lá a iluminação de LED, então é um espaço muito agradável, mas está próximo. É possível sair da minha residência e chegar até esse espaço público, né? Como que chega até essas praças? Tem transporte público? Eu consigo pagar esse transporte público? Eu consigo chegar lá andando, pedalando em segurança? Será que eu não me arrisco quando eu pego a minha bicicleta e resolvo dar uma volta lá na praça? Né? Como que é essa estrutura viária para chegar até lá? Tem local que abrigue veículos motores particulares? Se eu for de carro ou de uma bicicleta, tem aonde guardar, onde possa ficar tranquilo ou próximo? Tem rampa de acesso para acesso de cadeirantes? Tem piso e pátio direcional, se a pessoa precisar se direcionar com uma bengala para saber onde ela está? Como estão esses espaços? Tem água encanada, os sanitários, né? A gente falou muito na pandemia de estar sempre lavando as mãos, etc. Será que a gente encontra essa estrutura nas praças aqui de Araraquara, só nas áreas centrais? Como que estão a dos bairros, né? Existem bancos, esses bancos eles estão localizados onde? Tem sombra, eu posso ir lá e sentar, tem dias aqui que são bem quentes, né, já descobri, eu achei que Araraquara não era tão quente assim, mas aí eu descobri que tem alguns dias quentes. E a conservação também do local, tem lixeira comum ou ponto de coleta seletivo? Eu, aqui no meu bairro, não tenho encontrado assim, muito lixo, mas em alguns outros locais que eu passei, eu encontrei muito lixo jogado. Eu recolhi esse lixo, eu tentei procurar um lugar para depositar esse lixo, não encontrei em alguns espaços, né? Então, isso também a gente precisa pensar. E se tem iluminação suficiente no período noturno? Se o único espaço que eu tenho livre, meu tempo livre, pensando no lazer, é o período noturno, como que fica, né, a iluminação? E esses locais? Rota de patrulhamento da Guarda Municipal? Você se sente seguro? Mulheres se sentem seguras? Eu sou mulher, acho que toda mulher que está ouvindo aqui sabe, já passou por isso, né? A gente vive numa condição de insegurança constante, então esse tipo de informação para a gente é muito importante.
A respeito dos usos, né? Muitos relataram que não conhecem as praças da cidade. Alguns nem tinham reparado que esse espaço existia no bairro, eles não sabiam. Então, como eu coloquei ali como tarefa, eles foram procurar, tem esse espaço aqui, mas eu não achei que podia usar, que estava legal, né? E também as praças, elas não foram consideradas aí como um espaço ou um ambiente de lazer. O pessoal fica ali como se fosse uma parte do cartão postal, né? Não é um lugar que eu vou lá e uso, ou que eu vou procurar um espaço para descansar, para fazer uma atividade física, né? Eles passavam pelas praças, eles não reparavam nas condições de conservação das praças, né? Foi uma surpresa, relato de estudante dizendo, nossa, descobri que ali tinha uma quadra, eu não sabia que tinha uma barra para eu fazer o meu exercício de força, né? E não é a primeira opção quando pensam em atividade física esportiva, né? As praças da cidade. E a gente entrou, então, em discussão de possibilidades, né? O que fazer na praça? Por que a praça não é essa primeira opção? Por que culturalmente ela está esquecida? Ela não serve mais como ponto de encontro? Ela não é um espaço de evento? Ela não pode ser um espaço de leitura? Tem área de caminhada, corrida, alongamento, exercício de força? Não é o local de fazer o passeio ou o piquenique, né? Que esqueceram aí, ninguém colocou o piquenique nas opções. De descanso, de contemplação, de passear com os pets, de bater papo com os amigos. Todas essas possibilidades, elas estavam no esquecimento. Né? E aí, de repente, vocês estão pensando, mas por que você está falando de praça? O que isso tem a ver com a escola? A partir do relatório do PNUD, a gente começa a enxergar essa necessidade de uma proposta de uma escola ativa, pensando em desenvolvimento humano, porque a gente passa muito tempo na escola, né? Fazer dessa escola um local de mover-se, de movimentar-se, né? De ser compreendido, de fazer aquilo ter valor, nos primeiros contatos, aquela socialização. A escola é um grande laboratório, né? A gente vai aprendendo lá todo dia no nosso convívio. E como que esse espaço ele pode concretizar essa oportunidade central e garantir isso nesse período tão longo que a gente passa dentro da escola, né? Como que isso permeia as nossas rotinas, os nossos tempos, os nossos espaços, as nossas liberdades, para que elas sejam ativas nessas escolhas. A gente só não sair da escola com um boletim cheio de nota, mas com as vivências todas no nosso corpo, né? E ter uma consciência que a gente dá uma continuidade disso além da escola, ou seja, no espaço público, né? E aí, olhando para a nossa escola, a atividade que a gente vai fazer nesse trimestre, junto aí com o primeiro e o segundo ano, é construir, pensar numa proposta, já ir pensando lá naquela situação de agência, né? De olhar para a questão estrutural e ver o que é que nós, enquanto comunidade FSP do Campo de Araraquara, a gente deseja para esse espaço, para que ele proporcione um espaço mais ativo, né, de acordo com a realidade aqui da cidade, que eu não conheço, que eu estou conhecendo por vocês. Já vi um pouco da realidade agora dos espaços públicos, vou consultar aí o link que a Cláudia colocou, para conhecer um pouco mais da cidade, e a gente pensar, enquanto cidadão, e tomar posse disso, entender a nossa responsabilidade, entender a nossa proposta. E eu gostaria, para encerrar, já fiz isso em uma outra live, mas eu vou fazer isso novamente, o espaço da educação física, né? O espaço do lazer, que é um momento que fica um hábito, que pode fazer bem para a sua vida, durante toda a sua vida, ao longo de toda a sua vida. Normalmente ele passa sendo como um espaço muito traumático, né? Eu ouço muitos relatos, já vi vários estudos de pessoas que se sentem desconfortáveis dentro de uma aula de educação física, por essa questão dessa comparação, dessa cobrança pelo perfeito, dessa cobrança pelo melhor. Né? A gente tem um histórico aí da educação física ter sido pautada durante um bom tempo pela essa esportivização em excesso, né? Atrás do esporte de rendimento, e a escola ele não é esse espaço, embora a gente possa realmente praticar ali um esporte como livre escolha, né? O nosso objetivo não é formar atletas, então essa comparação priva as pessoas de viver a sua vida plenamente. Tem pessoas que passam o resto da vida odiando a atividade física, tem traumas profundos, né?
porque foram ridicularizados por causa do seu corpo, por causa da sua cor, por causa da sua dificuldade. Ou então, quando está na praça, naquele momento mó legal, alguém chega e fala assim, bora ali jogar um vôlei. A pessoa fala, a primeira coisa que ela fala antes de aceitar é, eu não sei jogar direito, né? Já começa a se justificar, porque para que ninguém ria do seu erro, para que ninguém tenha expectativa. E isso é uma coisa assim que depende muito da gente para desconstruir. Dentro da minha formação, eu fui aprendendo, mas o meu fazer professora no dia a dia, na escola com vocês, quem me ensina a ser professora são vocês. E eu gostaria de pedir desculpas para todos aí que carregam alguma marca, né? E tirou seu interesse pela atividade física, por esses espaços, para a gente pensar, se a gente tiver oportunidade, inclusive a partir do terceiro ano vocês não têm mais aula de educação física, mas se a gente tiver oportunidade de construir isso através de projetos e outros espaços, para tirar essa má impressão e fazer uma proposta melhor de uma escola ativa e, quem sabe, empoderar a gente para ocupar os espaços públicos aqui de Araraquara de uma maneira bem diferente, bem melhor. É isso que eu queria trazer para vocês, gente. Vou interromper aqui a apresentação. Joelma, muito obrigada pela sua contribuição, por compartilhar assim, essa experiência com os alunos, né? Acho que é bem legal e aproxima, né, o tema que o Rafael trouxe com tanta propriedade do nosso ambiente, né? Então, eu fico muito feliz aí pela fala dos dois, muito contente, achei que foi super produtivo. E a gente vai fazer um movimento diferente agora. Normalmente, né, quando a gente termina aí as exposições, a gente abre para a pergunta. Como a gente teve um pequeno imprevisto e já estamos avançando aqui na nossa hora, eu vou fazer uma sugestão que a gente fez na última live lá da Mulheres Negras na Literatura. Eu vou reunir as questões que foram aparecendo no chat e elas vão ser respondidas nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá? Do Projeto Beco. Depois a gente manda para vocês, né? Compartilha com os alunos o link dessas respostas e acho que fica mais dinâmico, né? E também não atrapalha as atividades que, né, acontecem agora a partir das 16, né? Os plantões, os encontros com os professores, tá bom? Mas eu queria mais uma vez agradecer a Joelma e não posso deixar de agradecer o Beluso, né? Que aceitou o nosso convite, veio super com boa vontade aí ajudar a gente na transmissão. Muito obrigada, viu, Beluso? Enfim, gente, então acho que é isso. Depois vocês podem olhar lá a primeira questão lá que a Mirana colocou, né, a nuvem, né? Talvez tenha aparecido outras palavras no decorrer da live. E, bom, acho que é isso. Eu vou encerrando aqui. Muito obrigada para os alunos, né? Tivemos um super público, né? Fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado, né? E vamos ver, aí a conversa aí dos espaços públicos vai continuar, porque as intervenções do Viver na Cidade não aconteceram ainda nas aulas, então logo mais vocês vão ter contato com essa questão do espaço público na disciplina da Denise, tá? Depois ela explica melhor para vocês, gente. Muitíssimo obrigada.